A tentação, ao tempo que é sutil, também é violenta e arrebatadora, com resultados desastrosos e fatais. A permanência deste desafio na jornada cristã corresponde ao legado da derrota de Adão no jardim. A esperança para o triunfo do cristão sobre ele é a vitória de Jesus no deserto. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como sempre, é um prazer voltar aqui para juntos fazermos as nossas considerações a respeito das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E para este domingo estudaremos a lição de número 9, que tem como tema Resistindo à Tentação no Caminho. Antes de darmos continuidade às considerações que iremos fazer, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito, que se inscreva, curta e compartilhe, porque fazendo isso você vai me ajudar a ter condições para produzir outros conteúdos como estes. Certo de que você vai fazer este ato, eu quero agora começar por considerar informações importantes a respeito da nossa introdução. É aqui que nós compreendemos algumas considerações valiosas que servem de certo tipo de orientação para a nossa jornada de compreensão das nossas lições. E na introdução da lição de número 9, nós já começamos a ser apresentados ao fato de que a tentação é um desafio permanente na jornada cristã. E essa permanência da tentação na jornada cristã diz respeito não ao Deus da jornada cristã e nem à jornada cristã em si mesma, mas ao viajante, ou seja, diz respeito a nós, tendo em vista a nossa realidade pecaminosa explicada ainda pela existência da velha natureza. O legado de Adão permanece enquanto caminhamos na jornada cristã e todos os vícios, todas as tendências ao mal típicas da velha natureza explicam a permanência da tentação. Mas ao lado desse desafio permanente, nós somos orientados pelas Escrituras a algumas atitudes que fazem com que preservemos, eu diria assim, a vida cristã diante disto. E, em primeiro lugar, de maneira muito lógica, conhecer o conceito bíblico da tentação é um dos instrumentos pelos quais nós somos preservados. Até porque a palavra tentação, tendo em vista a sua utilidade, muito embora explicada do ponto de vista cristão, ao longo do tempo vai ganhando uma série de conceitos a depender do lugar, a depender do contexto, a depender da cultura em que ela é utilizada, de maneira que nós vamos percebendo certo tipo de distanciamento da realidade do conceito bíblico da palavra tentação. E para que tenhamos uma relação mais séria, para que tenhamos em vista, eu diria assim, a grandeza do desafio do que vem a ser tentação, é preciso que conheçamos a tentação pelo viés, pela perspectiva do conceito bíblico. Diante da permanência da tentação, nós não estamos aí perdidos nesse vale sombrio do legado da derrota de Adão no jardim, mas nós temos, assim, como um grande lume, como uma grande luz, o exemplo de Jesus e sua vitória no deserto, e nós temos como orientação bíblica a resistência à tentação, e a resistência à tentação passa pelo aprendizado do conceito bíblico do que é tentação, passa pela disposição de seguir o exemplo de Jesus e passa também por uma combinação de razão, vigilância e ato de piedade, que é a oração, e por muitas vezes, em nome da utilidade desse ato racional de fazer uma leitura correta da circunstância em que o cristão
possa estar envolvido. Fugir da tentação também é resistir. Fugir é a melhor decisão. E em terceiro lugar, nós, ainda na introdução, observamos, por assim dizer, a lei de ouro, a lei áurea, que nos orienta a um comportamento sadio que preserva a vida cristã diante desse desafio permanente que é a tentação. Nós somos orientados, portanto, à vigilância e à oração. O que me chama a atenção na orientação para a vigilância e para a oração é a dinâmica de dois atos que correspondem, a utilização da racionalidade da melhor maneira possível, que é a vigilância, que é esta capacidade de fazer de maneira correta e sábia a leitura das circunstâncias e manter-se em vigilância e sobriedade, e a oração, que corresponde a um ato espiritual, de piedade, que não desconsidera a razão, mas é revestido de maneira mais espiritual. Um ato de cunho espiritual e um hábito de cunho racional são intercambiáveis, eles se intercomunicam, eles se relacionam para um propósito, para preservar a vida cristã de pé, saudável, em meio à jornada e ao desafio permanente da tentação. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, que é a tentação e sua esfera humana. A Bíblia é a testemunha de casos de tentação. O maior deles, ainda que a palavra não seja utilizada no caso, é o de Adão e Eva e o de Jesus. Nós precisamos considerar esses dois casos de tentação. O primeiro com um fim desastroso e o segundo com um fim triunfal. O primeiro com um fim desastroso, que compartilha, infelizmente, o seu legado maléfico com toda a humanidade, com um fim triunfal que direciona Jesus, por assim dizer, a cruz do Calvário, para que a bênção deste ato de obediência de Jesus, que foi desafiado por ocasião da tentação, abençoe toda a humanidade. Então perceba que os dois famosos casos de tentação narrados pelas Escrituras possuem consequências universais. Uma consequência maléfica, outro, consequências benditas. Em ambos os testamentos, o Antigo e o Novo, temos exemplos de homens de Deus que foram submetidos a tais provas, sendo seduzidos a ceder no campo do poder, do prazer e dos desejos humanos. Tenho dito e repito que a Bíblia é o livro divino mais humano a que nós temos contato. A Bíblia é profundamente realista e, nesse sentido, ela apresenta uma série de casos de pessoas de uma variedade considerável de classes, por assim dizer, de representatividade espiritual, que foram submetidas à dura prova da tentação. Alguns venceram e outros foram vencidos. Tendo feito estas considerações, consideração dos dois famosos casos de tentação, fazendo menção dessa realidade bíblica que aponta tantos casos que exemplificam a possibilidade do triunfo sobre a tentação e casos que apresentam a realidade triste da derrota para a tentação, vamos ao nosso primeiro subponto, que diz respeito ao conceito bíblico de tentação. E aí nós começamos, como sempre, pelo menos na lição desse trimestre, pelo exercício de compreender o conceito pela instrumentalidade, por meio da concepção, das considerações etimológicas, ou seja, conhecendo a palavra que diz respeito à tentação, utilizada no Antigo Testamento, portanto, uma palavra hebraica, e a palavra que diz respeito à tentação no Novo Testamento, portanto, uma palavra grega. Mas cabe antecipadamente fazer a seguinte consideração, e eu peço que você redobre a sua atenção para ela. A palavra tentação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento,
ela não vem explicada se é uma tentação boa, que tem Deus como protagonista, aquele que aplica a prova, que aplica o teste, com propósitos benditos, ou a tentação má, que pode vir do ser humano, ou pode ser gerenciada pelo diabo com o propósito de induzir ao pecado. E para que tenhamos a ideia se trata de uma ou de outra ocasião, é necessário que tenhamos uma leitura mais ampla de todo o contexto. Eu explico melhor. No Antigo Testamento, na língua hebraica, portanto, a palavra para a tentação é massar ou massal, a primeira palavra hebraica que significa teste, provação, portanto, é um substantivo. Em quais casos a palavra massar, massal, esse substantivo hebraico que significa teste, provação, é utilizado? Primeiro, ele é utilizado para testar e conhecer o caráter. Nesse caso, é uma prova, um teste que tem Deus como protagonista. É Deus que aplica. E nós vemos o exemplo dessa prova, desse teste de massar, de massal, sendo aplicado no caso de Abraão. E é aí que nós somos apresentados ao termo bíblico, e tentou Deus a Abraão, e o explicamos que esse tentar Deus a Abraão é a prova, é o teste. Tem Deus como protagonista e tem esse propósito de conhecer o caráter. Mas a mesma palavra é utilizada no sentido de testar para induzir ao pecado. E aí nós temos dois protagonistas e nenhum aspecto bom na utilização deste caso da palavra. O diabo e o homem são protagonistas dessa tentação, e testar, em terceiro lugar, para desonrar o caráter. Mais uma vez, uma utilização num contexto ruim, num contexto mau, com propósitos maléficos. Nesse caso, tentar provar, testar Deus, pôr à prova o caráter, os atributos do caráter de Deus. E aí nós temos uma série de exemplos, especialmente no deserto, do povo testando, do povo tentando a Deus no deserto. Inclusive o apóstolo Paulo, apresentando o povo de Israel como exemplo em 1 Coríntios 10, aponta de maneira explícita a orientação de que nós não devemos tentar Deus como o povo de Israel tentou no deserto e foram sepultados lá mesmo. Desafiaram Deus, tentaram testar o caráter santo, o caráter justo, o caráter reto de Deus. O que eu quero dizer com essas três possibilidades de utilização da mesma palavra para diferentes testes, diferentes provas, diferentes tentações, é que nós devemos ler com cuidado para não termos nenhum tipo de incompreensão a respeito do uso da palavra. Primeiro, ela é utilizada como uma prova, como um teste estabelecido por Deus para conhecer o caráter. O exemplo disso é Abraão. É utilizada também para induzir ao pecado, é o teste, a prova, é a pressão para pecar. E também pode ser utilizada como uma espécie, entre aspas, é claro, de pressão, de teste, de prova que o homem, especialmente, aplica, entre aspas, a respeito do caráter de Deus. Mas agora nós vamos ao Novo Testamento. E o Novo Testamento, logicamente, você sabe, está escrito em grego. E no grego a palavra tentação é peirasmos, que é teste, prova, ou seja, um substantivo. Aparece 25 vezes no Novo Testamento. Olha a grandeza de ocorrência desse substantivo, teste, prova. Ao lado do substantivo, nós temos um verbo, é peirasso, testar, submeter à prova, provar. Ocorre aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim como no Antigo, nós devemos ter cuidado para
compreender o substantivo peirasmos, teste, prova, e o verbo peirasso, testar, submeter à prova, provar, para que tenhamos de maneira correta a compreensão de que se está tratando de algo com propósitos bons ou algo com especificamente o propósito de induzir ao pecado. Tendo feito essa consideração etimológica, essa consideração da palavra, que é muitíssimo importante, não pode ser desconsiderada, nós vamos ao nosso segundo subponto, que diz respeito às duas vias da tentação. E as duas vias da tentação correspondem à via diabólica e à via humana. Deus não tem nada a ver com a tentação no sentido de indução, de condução, de pressão, de teste, de prova para o propósito pecaminoso. Mas eu acho interessante nós fazermos a consideração de que entre a via diabólica, entre a via humana, há pelo menos duas coisas em comum. Primeiro, o instrumento utilizado para o teste, que é a fraqueza humana. O diabo se vale disso e a tentação humana ela é explicada por essa realidade da fraqueza humana. E outra coisa que é em comum entre a via diabólica e humana da tentação, sem dúvida nenhuma, é o objetivo. Ambas possuem o objetivo de desviar, de conduzir o homem, aparentemente por caminhos mais agradáveis, mais fáceis, por métodos mais descomplicados, eu diria assim, no sentido de desviá-lo da presença de Deus. E em terceiro lugar, o nosso terceiro subponto é tentação, um fenômeno humano. E aqui nós vamos ter a possibilidade de compreender pelo menos dois aspectos importantes que dizem respeito à tentação como um fenômeno humano. Não é um fenômeno divino, não é um fenômeno espiritual, é um fenômeno humano que se processa, que existe por causa da fraqueza, que é a grande característica e o grande aspecto da natureza velha, desse legado pecaminoso de Adão. E o primeiro aspecto da tentação como um fenômeno humano é o aspecto essencial. Compreendemos por meio do apóstolo Tiago que a tentação é um fenômeno totalmente humano. Olha o que o apóstolo diz em Tiago capítulo 1, especificamente versículo 13 e versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta, olha o verbo que ele utiliza, arrastado. A tentação é violenta, ao tempo que ela é violenta, ela é sutil e seduzido. Ou seja, essencialmente, a tentação é humana. Mas ao lado do aspecto essencial, nós temos o aspecto processual. A tentação, ela corresponde a um processo que tem o objetivo de produzir algo. Tiago deixa claro que, além de ser um fenômeno humano, a tentação tem seus processos. Isso fica claro em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, perceba o processo fatal, o processo, eu diria, fúnebre, que corresponde ao objetivo de fruto, de produto da tentação. Então, em se falando da tentação do ponto de vista de ser um fenômeno humano, nós destacamos esses dois aspectos, o aspecto essencial e o aspecto processual. E o nosso ponto 2 é de esperança, é de o exemplo de triunfo, que, como nós vamos perceber, é profundamente importante para a constituição, para a compreensão de algumas ideias a respeito de Jesus e da bênção do seu ministério em toda a escritura do Novo Testamento. O Senhor Jesus
e a tentação. Primeiro subponto é a provação do Senhor Jesus. E nós precisamos, como eu já disse, compreender que o registro da tentação de Jesus é consideravelmente importante, porque é possível que a gente faça uma relação entre o jardim do Éden, Adão e Eva, e sua respectiva tentação, e o deserto, e Jesus e sua respectiva tentação. Porque é possível que nós assemelhemos, comparando um com o outro, estes dois grandes exemplos de tentação. E como é possível que a gente assemelhe? Primeiro, considerando que assim como Adão e Eva foram tentados a respeito daquilo que se pode comer, a respeito daquilo que se pode alimentar, Jesus também foi tentado nessa questão da comida. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Assim como Adão e Eva foram tentados no quesito poder, naquele momento em relação ao conhecimento que os faria igual, maiores do que Deus, Jesus também foi tentado no quesito poder, quando o diabo lhe prometeu, sem muito esforço, reconhecimento real, a menos que ele adorasse, Jesus adorasse o diabo, ou seja, o mesmo quesito, a mesma, eu diria assim, temática de tentação, que é o poder. Assim como Adão e Eva foram tentados a desacreditar na palavra de Deus, Jesus foi tentado a desacreditar naquilo que Deus havia dito. Quando lá no jardim, Satanás repete com um tom de descrédito aquilo que Deus havia dito e acaba por triunfar com esse método sobre a mente de Adão e Eva, o diabo põe em descrédito aquilo que Deus havia acabado de dizer a Jesus por ocasião da saída dele das águas batismais de João, o Batista. Jesus ouviu dos céus a voz de Deus dizer: este é o meu filho. E daqui a pouco, entre aspas, Satanás está tentando desacreditar isso, dizendo: se tu és o filho de Deus. Então perceba essa relação entre Adão e Cristo. E essa ideia de Cristo ser o Adão que venceu, o Adão que obedeceu, o Adão que se submeteu à vontade de Deus até a morte, é apresentada pelo apóstolo Paulo de maneira mais clara. E o apóstolo Paulo fala do segundo Adão, de onde vem a nova geração, dos novos nascidos, abençoados nele mesmo, que é o cabeça dessa nova existência, dessa nova geração, desse novo reino, na presença de Deus. Se o primeiro Adão perdeu no jardim, o segundo Adão venceu no deserto. Para além disso, a prova de Jesus no deserto também constrói a ideia do ministério sacerdotal eficaz de Jesus, o que vai ser de maneira ainda mais clara exposto na carta aos Hebreus. O ministério de Jesus é eficaz e Jesus é aquele que intercede por nós a fim de nos livrar, porque ele sentiu o que nós sentimos, ele passou pelas provas que diariamente nós passamos. Além do ministério sacerdotal de Jesus ser singular, porque ele é o ministro e a oferta ao mesmo tempo, o ministério de Jesus é de compaixão e eficaz, porque ele se compadece de nós, porque como nós sofreu as mesmas tentações. E também a prova de Jesus no deserto serve-nos diariamente como um exemplo da possibilidade, um exemplo esperançoso. Jesus venceu, ele está conosco e também nos dá o exemplo e as condições para que vençamos a permanente tentação na jornada cristã. Então percebam a grandeza da importância, inclusive teológica, piedosa, da prova de Jesus e do seu triunfo. O segundo subponto diz respeito às áreas que Jesus foi tentado. E aqui você vai perceber junto comigo que as áreas em que Jesus foi tentado, todas elas tinham como propósito induzir Jesus a fugir do caminho da cruz.
O diabo, na tentação de Jesus no deserto, tinha um propósito: conduzir Jesus por um caminho que não correspondesse à morte e nem à cruz. Isso vai ficar ainda mais claro quando, de maneira inexplicável, Pedro se deixa usar por Satanás, apresentando uma hipócrita compaixão, dizendo que Jesus não era digno de morrer, que isso não ia acontecer. Mais uma vez, Satanás propondo um caminho mais fácil, que não fosse a cruz, e o resto da história em relação a Pedro nós já sabemos. Jesus ordena ao diabo, dizendo: para trás de mim, tu não cogitas, tu não entendes do plano de Deus. Quando nós observamos Jesus sendo provado na área física, nós compreendemos que o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Jesus não cede à tentação de ter um reconhecimento por parte do diabo de ser verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus certamente sabe que o aguarda um momento que, quando ele expira na cruz do Calvário, morre na cruz do Calvário, a terra treme, o sol perde o seu brilho, o soldado no pé da cruz diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus recebe o reconhecimento de que ele é o verdadeiro Filho de Deus, mas é na cruz do Calvário. Jesus não abre mão do reconhecimento da verdadeira filiação do Pai, que tinha a cruz como método, a cruz como ponto essencial. Na natureza divina, Jesus também é tentado. O diabo tenta Jesus pedindo que se ele atirasse do pináculo do templo, pois os anjos os guardariam. Atirar-se do mais alto ponto do templo, de maneira pública, tendo em vista que o templo acabava por ser, naquele momento, o templo de Herodes, um lugar turístico, um ponto de ajuntamento religioso das nações. Este fato, diante dos olhos de todo mundo, faria com que Jesus fosse, de maneira muito fácil, reconhecido mundialmente. Todos o aclamassem como o superpoderoso. Jesus seria aclamado como o superpoderoso, só que o projeto para a aclamação universal de Jesus não era o projeto apontado pelo diabo, o caminho apontado pelo diabo, mas o caminho da cruz. Jesus foi tentado na área espiritual. O diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Seria muito fácil Jesus resolver essa tensão que já durava 400 anos, que corresponde ao período interbíblico, que lança as suas consequências na consciência do povo judeu, a expectativa de que o libertador vem vencer literalmente os opressores e estabelecer o reino triunfal como previsto pelas profecias. E o diabo tenta resolver isso muito fácil. Sob a condição que Jesus o adorasse, ele daria a ele todo o reino, o publicaria como rei, venceria supostamente os adversários, produzindo a possibilidade para que Jesus estabelecesse o reino com muita facilidade, tendo em vista que essa era a grande aclamação, a grande necessidade. Tendo o diabo promovendo essas possibilidades, Jesus seria muito bem recebido. Mas o plano de Deus não era isso. O plano de Deus era de recusa. O plano de Deus era de desprezo. O plano de Deus era que o rei fosse, além de desprezado, condenado na cruz de Jesus. Não abriu mão do caminho da cruz. Tentado na área física, Jesus não abriu mão do caminho da cruz. Tentado na área da natureza divina, Jesus não abriu mão do caminho da cruz. Tentado na área espiritual, Jesus não abriu mão do caminho da cruz. E isso explica melhor o texto bíblico que diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz.